Então seja agora a função do domínio R+, definida por f de x igual a E, é o número de Neper, levantado a 1 sobre x menos 3, e considera a sucessão de números reais, xn, tal que xn é igual a 1 sobre raiz de n. Repare-se também que esta sucessão é uma sucessão, digamos, de termos positivos. E o que se pergunta é o valor do limite de 2 sobre f de xn. Então, o que eu vou fazer é calcular o limite de xn. Aqui subentende-se que o n está a tender para mais infinito. Ou seja, eu vou calcular o limite de 1 sobre a raiz de n quando o n tende para mais infinito. Ora, quando o n tende para mais infinito, este n torna-se muito grande. A raiz de um número muito grande, a raiz quadrada, ainda é um número muito grande. Quer dizer, 1 sobre um número muito grande dá precisamente um número extremamente pequeno. Um número tão pequeno, que é quase zero. Digamos que no limite será zero. Neste caso poderei dizer um zero mais, porque digamos, aproxima-se de zero por valores positivos, quer dizer, é 0, qualquer coisa, não é, de maneira nenhuma, menos 0, qualquer coisa, é 0, qualquer coisa, porque eu estou aqui a dividir 1 por exemplo, 1 milhão, 1 por 2 milhões, então fico com 0, qualquer coisa. Digamos que é um 0 mais, e é assim que se designa, portanto, isto matematicamente. Então, eu calcular este limite que aqui está, agora a coisa é fácil, porque é o limite, não é? O limite de 2 sobre é levantado a 1 sobre x menos 3, neste caso, quando o x tende para 0 mais. Ou seja, há de ser a tendência àquilo que se sabe da exponencial e, portanto, eu vou aqui desenhar um pequeno gráfico da exponencial. A exponencial é assim. Eu estou a pensar nesta exponencial, é levantada a x. E agora pensemos no seguinte, e vamos desprezar um pouco este 1 sobre x, esta aqui basta. Quando x tende para 0 mais, eu vou ficar com 1 sobre 0 mais. Ora, agora aqui a questão é a seguinte, é que 1 sobre um número extremamente pequeno, mas positivo, é um número extremamente grande. É um número extremamente grande. Então, quer dizer que eu estou aqui num número extremamente grande. Então a imagem, não é, na exponencial dá um número extremamente grande também. A exponencial cresce. Então eu vou ficar, não é, com 2 sobre mais infinito menos 3. O que continua a ser infinito, mais infinito menos 3, continua a ser mais infinito. Se o Oceano Atlântico tirar 3 gotas de água, isso não influencia nada, não é? Na quantidade de água do Oceano Atlântico, continua a ser, em termos de gotas de água, mais infinito. Então eu fico com 2 sobre mais infinito, o que me vai dar 0. Porque 2 a dividir por um número muito grande aproxima-se de 0. Então a resposta aqui válida será a C. Temos agora esta questão. Considere, por exemplo, para um certo número real k, a função f do domínio R definida por f de x igual a k elevado a x mais x. O teorema de Bolzano garante que a função tem pelo menos um zero neste intervalo 0,1 aberto, a qual dos intervalos seguintes pode pertencer k. Antes de resolver isto, vamos imaginar uma função que tem um zero no intervalo AB. Um zero no intervalo AB significa que a função neste intervalo passa aqui, pelo menos um zero, passa pelo menos uma vez aqui. Mas ela, para passar por aqui uma vez, o que terá de acontecer é o seguinte, é que a imagem deste B, e isto que eu estou a fazer não vai tirar
generalidade, digamos, àquilo que eu quero concluir, porque eu poderia considerar o f de b também aqui, mas para o caso tanto faz. Vamos considerar que está aqui. E então o f de a terá que estar aqui. Porque só assim é que se entende. Agora, se a função for contínua, isto significa que eu a desenho sem levantar a caneta de papel, estão a ver? Ela realmente, para chegar ali, terá, até pode dar aqui umas voltas, mas terá que fazer isto. Então, é o seguinte, isto para acontecer, a função terá que ser contínua, e realmente esta função k, dado que k é um número real, é um número, é levantado 2x é uma função contínua, um número vezes uma função contínua é uma função contínua, mais um x, que é um polinómio de primeiro grau, a soma de funções contínuas é uma função contínua. Estamos aqui perante uma função contínua. E então eu posso aplicar, digamos, o corolário do teorema de Bolzano. O que é que isso significa? Significa-me então que neste caso o meu A, que neste caso seria 0, está um bocado deslocado, mas pronto, vamos imaginar como está. Seria aqui o 0, seria aqui o 1. Vamos imaginar. Então o que terá de acontecer é que o f de 0, não é? Vezes o f de 1 terá que ser negativo, porque só assim se entende que realmente a função tenha pelo menos um 0. Mas aqui é igual o f de 0. O f de 0 é o que se obtém substituindo este x por 0, ou seja, fica um e levantado a 0, que é k, mais 0, vezes o f de 1, vezes o f de 1. Mas o f de 1 será k, porque é levantado a 1 da e, ke, quero dizer, mais 1. E isto terá que ser menor que 0. Então vamos fazer as contas. E para fazer as contas, eu vou obter k quadrado e, ou seja, é k quadrado, mais k menor que 0. E estou perante aqui a resolução de uma inequação do segundo grau. Isto segue uns passos. Em primeiro lugar, eu vou determinar as raízes, ou seja, é k quadrado mais k igual a 0. Ou seja, colocando k em evidência, talvez a maneira mais fácil, sem utilizar a fórmula da resolução da equação do segundo grau, a chamada fórmula resolvente, k em evidência é k mais 1. É k mais 1, k vezes e, k dá e k ao quadrado, k vezes 1 dá k, isto é igual a 0. Pela lei do anulamento de produto, ficaria, portanto, com k igual a 0, ou é k mais 1 igual a 0, ou seja, k igual a 1 sobre e, ou menos 1 sobre e. Então, o que sucede é o seguinte, eu tenho aqui, digamos, esta função quadrática, que se anula, não é? Igual a 0, é uma equação, e, portanto, o que acontece nesta função quadrática é o seguinte, é que ela tem dois zeros, um que é menos 1 sobre e, e outro zero que é 0, k igual a 0. Como aqui o A, entendendo este A, normalmente, quando se tem uma função quadrática, tem-se ax quadrado mais bx mais c, e quando este A é positivo, a função quadrática é assim, então neste caso, dado que este é positivo, a função quadrática será assim. Acho que até aqui tudo bem, tudo simples. Isto vai-me significar precisamente que no intervalo que vai de menos 1 sobre e a 0, não é? Vai ser, a função quadrática vai ser negativa, que é aquilo que se pretende aqui. Fora do intervalo, estão a ver, ela cresce, vai ser positiva, para aqui e para aqui. Portanto, o intervalo que eu pretendo, é evidente que é um intervalo que vai entre menos 1 sobre e a 0. E então, se é menos 1 sobre e a 0, é só escolher. Menos 1 sobre e a 0. E, portanto, está aqui. Será, portanto, esta a linha B. E do mesmo modo que fiz no vídeo anterior, cada vídeo vai ser, talvez, feito sempre com duas questões. Eu vou agora terminar este vídeo por aqui.